Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, a respiração na corrida. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e, se gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like. O tema da respiração é um tema muito recorrente na corrida. Há muita gente, muitos corredores a perguntar como é que devem respirar. Porque têm dificuldade, dizem que não têm fôlego, que não conseguem correr, que têm uma ótima condição física, mas que não têm fôlego, que o problema é que não conseguem respirar, que há ali um problema qualquer, e ficam com a ideia que existe uma dificuldade em respirar e que existe alguma técnica específica para respirar melhor. Eu vou dar-vos algumas dicas de como respirar melhor e no final do vídeo darei a minha opinião sobre este tema. Nós, quando estamos a respirar, quando inspiramos, nós estamos a absorver oxigênio para o corpo, depois vai dar origem à energia. Quando expiramos, estamos a tirar do nosso organismo dióxido de carbono. Existem algumas teorias que nos dizem que nós devemos inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Isto porquê? Porque ao inspirarmos pelo nariz, nós estamos também a filtrar o ar que nos entra no corpo. E ao expirar, nós conseguimos retirar mais rapidamente o dióxido de carbono. A respiração é algo que o corpo faz de uma forma automática. Portanto, nós, mesmo sem fazermos qualquer tipo de esforço, o corpo está a respirar. Portanto, nós conseguimos respirar sem estarmos a fazer nada. No entanto, também conseguimos fazer uma respiração manual, conseguimos fazer alterações manuais. Que é, por exemplo, eu posso parar a respiração ou então inspirar ou expirar de uma forma mais profunda ou menos profunda e, portanto, há aqui um efeito automático com a possibilidade também de fazermos alguns acertos. Agora, o facto de nós termos uma respiração automática que é provocada pelo próprio corpo, por exemplo, estamos sentados, nós conseguimos respirar normalmente e não temos que fazer nenhum esforço para respirar. Nós até a dormir, em que nós nem sequer estamos a pensar na respiração, estamos a dormir, o corpo respira sozinho. Este automatismo também funciona quando nós, por exemplo, passamos de um estado parado para uma caminhada, que a respiração começa a subir um bocadinho mais, ou se começamos a correr, ainda começa a subir mais, ou se encontramos uma subida durante a corrida, também volta a subir mais, mas nós não temos que fazer nada para que a respiração seja mais rápida. É o próprio funcionamento do corpo que faz com que nós aumentemos a respiração sem termos que fazer nada. Será que é mesmo necessário nós estarmos preocupados com a forma como respiramos? Agora, o que é que nós podemos fazer? Podemos, ao vermos que temos uma respiração mais rápida e que estamos a ter alguma dificuldade, então podemos fazer uma respiração mais profunda, inspirar mais profundamente ou expirar mais profundamente, e isso também nos ajuda depois a refazer um bocadinho o equilíbrio e a melhorar a respiração. No entanto, o próprio corpo já tem esse tipo de mecanismos que fazem com que a respiração vá funcionando, mesmo sem nós intervirmos em nada. Vejam outro exemplo, em que nós podemos também intervir para melhorar a respiração. Imaginemos que nós temos um tipo de corrida, uma postura de corrida, em que nós estamos, em vez de olhar para a frente, para o infinito, nós estamos a olhar para o chão. Nós, ao olharmos para o chão e a correr, nós estamos a tapar aqui um bocadinho as vias respiratórias e, portanto, o ar não circula tão bem. E, portanto, uma das melhorias é nós termos uma boa postura de corrida, que é olhar em frente, estar com o corpo ereto, que faz com que a respiração funcione melhor, de uma forma mais natural. Outro tipo de ajustamento que nós podemos fazer durante a corrida é, por exemplo, quando nós estamos numa prova um bocadinho mais longa, ou num treino mais longo, o que vai acontecer é que a respiração é muito mais rápida, não é? Porque começa a haver fadiga.
E então a própria respiração, os próprios pulmões começam a ficar mais preguiçosos. E então o que é que vai acontecer? Temos aquela respiração muito rápida, em que nós nem inspiramos, nem expiramos, e isso vai fazer com que não haja aqui aquela troca a entrada do oxigênio e a saída do dióxido de carbono. Então, nós periodicamente, numa corrida longa, nós devemos fazer uma inspiração um bocadinho mais longa, uma expiração mais longa também, 3 ou 4 inspirações e expirações, de 20 em 20 minutos, ou quando nós começarmos a notar que a respiração está muito rápida e que nós não estamos a dar tempo ao corpo para absorver o oxigênio e para extrair o dióxido de carbono, nós podemos fazer uma respiração mais profunda que nos vai ajudar a manter o equilíbrio na corrida. Há também algumas teorias que nos dizem que nós devemos fazer algum tipo de contagem do número de respirações e coordenar essas respirações com o número de passos que nós damos. Nós fazermos, sei lá, 2 passos para inspirar, depois 2 passos para expirar, ou então 2 passos para inspirar, 4 passos para expirar. Só que isto chegamos a uma altura em que nós, quer dizer, estarmos a correr e estarmos a contar as respirações, os passos e tudo, quer dizer, acaba por ser um tipo de corrida que não é nada prazerosa. Começamos a ficar super estressados porque já não sabemos quantos passos já demos e quantas respirações demos, e portanto isto fica tudo muito confuso e portanto não aconselho muito. Podem experimentar, podem ver qual é que é a melhor forma que vocês têm para respirar, mas tentar forçar, tentar fazer estas contagens não me parece que seja o mais correto. O que poderá ser mais correto é vocês, quando estão a correr, tentarem perceber como é que respiram, como é que correm, e verem como é que a respiração evolui com a velocidade, e tentarem fazer com que a respiração seja o mais natural possível, porque o que nos interessa é que haja uma entrada do ar e uma saída do ar quando tem que ocorrer. E mesmo aquela questão de inspirar pelo nariz e expirar pela boca, quando nós estamos a correr em ritmo leve, nós conseguimos fazer isso, porque o corpo não necessita assim tanto oxigênio e portanto conseguimos fazer isso. No entanto, quando estamos num treino longo, ou numa prova rápida, ou numa coisa assim que necessite mais de oxigênio, nós, se até pudermos obter o oxigênio pelos olhos ou pelas orelhas, é por onde der. É respirar pela boca, pelo nariz, por tudo. O que interessa é que entrar e que nós consigamos respirar de uma forma o mais natural possível. E agora aquela questão que muitos corredores colocam, principalmente os corredores mais iniciantes, e dizem: eu até consigo correr, ou não me dói nada, não estou cansado, mas não tenho fogo. Efetivamente o que se passa é que se nós não temos fogo é porque não temos boa condição física. Quer dizer que o corpo está a necessitar de muito oxigênio e nós não estamos a conseguir absorver esse oxigênio. E portanto, só há uma forma de melhorar essa condição e aumentar o fogo que nós vamos ter, que é melhorar a nossa condição física. É nós, quando começarmos a correr de uma forma progressiva, de uma forma que tenha descanso, aqueles vídeos que eu já fiz, alguns sobre como se deve fazer a planificação da corrida, é isso que tem que ser feito, é nós corrermos e ganharmos condição física, porque não há falta de fogo, o que há é falta de condição física, e quando nós melhorarmos a condição física, nós vamos melhorar a nossa forma de respirar. Porquê? Porque o corpo consegue desenvolver mais e tem melhor condição. Da mesma forma, quando muitas vezes se diz: eu não estou cansado, mas a pulsação sobe muito, isso não existe. O que há é uma condição física baixa que faz com que nós, ao corrermos, e está a exigir que o corpo e que o coração bata muito mais rapidamente.
E portanto não há, nós estamos a falar do corpo humano, que é uma máquina bastante perfeita, e portanto se nós não temos fogo, quer dizer que estamos a colocar mais esforço do que o corpo consegue suportar. Ou se a pulsação está muito elevada, quer dizer que nós estamos a esforçar-nos mais do que o que o corpo consegue aguentar, ou por mais tempo do que o corpo consegue aguentar. E portanto, não existe esse tema de não ter fogo por alguma coisa, por alguma técnica de respiração errada. O que há é uma condição física que tem que ser melhorada, e com o tempo nós vamos melhorar a condição física e a respiração depois deixa de ser tema, porque a partir do momento em que nós conseguimos correr rápido, nós também conseguimos respirar de uma forma natural, porque não necessita tanto oxigênio, porque o corpo está mais condicionado. Resumindo, respirem de uma forma natural, porque o corpo sabe respirar. Nós sabemos respirar normalmente, sem que haja necessidade de... Eu agora estou a respirar, portanto não tenho necessidade de estar a pensar se estou a inspirar ou a expirar ou a fazer qualquer coisa. Portanto, tentem, de certa forma, fazer com que as vias estejam mais abertas possíveis, portanto olhem em frente quando estão a correr e não olhem para o chão, e tentem aos poucos, quando começarem a sentir a fadiga, tentar ali forçar um bocadinho de vez em quando uma respiração mais profunda, porque de resto é deixar o corpo funcionar normalmente, porque o corpo funciona bem e o corpo sabe respirar muito melhor do que nós saberíamos se tivéssemos que respirar de uma forma quase manual, não é? Portanto, o vídeo é este. Espero que tenham gostado e que coloquem o vosso like se gostarem, subscrevam o canal se ainda não subscreveram e enviem para os vossos amigos, porque este é um tema que existe muita gente que nos pergunta como é que eu devo respirar, e portanto digam-lhes que respirem de uma forma mais natural possível, porque o corpo sabe respirar. Nós não necessitamos dizer ao corpo como é que ele deve respirar. Então, até à próxima e bons treinos.